Boa tarde, aqui quem fala é o professor Rodrigo, IFPA Campo Santarém, para mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos tirar uma dúvida muito frequente ao se trabalhar com o Google Docs. Na verdade, não somente com o Google Docs, mas com qualquer editor de texto, seja ele da suíte Google Docs, no caso documentos, né, o Word, o Writer do LibreOffice, etc., que é em relação a trabalhar com numeração em trabalhos acadêmicos, seguindo as normas da ABNT, onde a numeração ela não pode iniciar nas primeiras páginas, que são conhecidos como os elementos pré-textuais. Né? Então, aqui nós temos um trabalho, né, que estou desenvolvendo com uma turma de informática básica, e nós temos aqui, inicialmente, na primeira página, o História da Informática, né? Nós temos aqui a capa, tá? Aqui na segunda página nós temos o sumário, né? São todos elementos pré-textuais. Claro, se o trabalho ele for um trabalho mais elaborado, né? Um TCC, uma monografia, algo do tipo, e eu tiver outros elementos pré-textuais, esses elementos, segundo a norma, eles não devem ser numerados. A numeração, de fato, ela começa a partir do desenvolvimento do texto, né? No caso, a partir da introdução. E aí, aqui na próxima página, depois desse trabalho que eu estou usando como exemplo, nós já vamos ter o texto propriamente dito. Então, aqui, nesse trabalho, a nossa numeração ela iniciaria a partir da terceira página, ok? Qual é o problema? O problema é que na maioria dos editores de texto, o que é feito é o seguinte: nós inserimos na parte do cabeçalho ou rodapé, que são espaços que ficam no topo ou na parte de baixo de cada página, que vão estar se repetindo em todas as páginas do trabalho, né? Nós podemos colocar nele a numeração, e essa numeração, de fato, ela é feita diretamente, começando a colocar a paginação desde a primeira página. Porém, existem alguns recursos, né? E esse é o objetivo da aula de hoje, que nos mostram aí, nos permitem colocar a paginação a partir da página que nós quisermos, ok? Então, inicialmente eu vou colocar aqui a paginação só para efeito de comparação, efeito de exemplo, perdão, aqui no cabeçalho, e depois eu vou mostrar como nós podemos fazer para colocar a paginação a partir do ponto que nós desejamos, no caso, aqui a partir de quando nós finalizarmos os elementos pré-textuais do nosso trabalho. Tudo bem? Então, aqui no caso, no Google Documentos, para eu inserir um cabeçalho, basta eu clicar aqui em Inserir, depois eu venho cabeçalho e número da página, aí eu posso inserir ou somente um cabeçalho, onde eu posso editar o que eu quero nesse cabeçalho, ou somente um rodapé, onde eu posso editar o que eu quero nesse rodapé, ou eu já posso vir aqui no modelo, que é o do número da página, e inserir numeração a partir da primeira página, numeração excluindo a primeira página, contudo, ele vai contar na segunda página, e da mesma forma, numeração a partir da primeira página e pulando a primeira página para rodapé. Esses dois para rodapé, esses dois para cabeçalho. Eu vou escolher essa primeira opção pré-definida, que é a opção desde a primeira página para cabeçalho. E aí o que nós observamos, automaticamente é gerado aqui uma numeração no cabeçalho desde a primeira página, contando os elementos pré-textuais. No caso, capa e sumário aqui no meu trabalho, né? Ok, é assim que funciona para nós inserirmos a numeração da página, mas não é isso que eu quero. Um trabalho simples, tudo bem, mas no nosso caso, como nós temos elementos pré-textuais, nós devemos ir um pouco além. Então, aqui no caso, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer, e o X da questão aqui é o seguinte: eu devo dividir o meu trabalho em seções, tá? Então, a primeira seção, que são os elementos pré-textuais, é uma seção que eu não vou ter paginação, né? E aí a segunda seção, que é onde eu tenho
o meu texto propriamente dito, aí sim eu vou ter a numeração. Então, qual é o segredo aqui? O segredo, inicialmente, é colocar o cursor do mouse no final dos meus elementos pré-textuais. Aqui no caso, eu tenho duas páginas de elementos pré-textuais, eu vou colocar aqui o cursor do mouse no final da minha página de elementos pré-textuais e eu inseri essa quebra que vai dividir o meu texto em seções para eu poder paginar a partir do meu texto propriamente dito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em inserir, depois eu venho em quebra, e aí eu escolho essa opção, quebra de seção a partir da próxima página. Tá? Então eu cliquei nela, e o que vai acontecer? Ele vai inserir uma quebra de página, tudo bem? Então eu vou voltar aqui, olha, aqui que eu estava, eu pedi quebra de seção, próxima página, ele inseriu uma nova página, como se fosse uma quebra de página, e se eu pressionar para baixo novamente, ele vai para a minha terceira página. Aqui, como eu tive uma página a mais, o que eu faço? Basta eu voltar aqui para a página anterior e dar um delete, ele vai puxar o texto e vai eliminar essa página que foi criada. Né? E aí eu sei que eu criei essa nova seção quando eu clicar aqui em cima, na parte de cima de onde começa a minha segunda seção, que vai aparecer aqui no cabeçalho da seguinte forma, olha. Cabeçalho, seção 2. Tudo bem? Cabeçalho, seção 2. E como é que eu faço para permitir que eu tenha uma numeração própria aqui nessa seção 2, que é onde eu tenho o meu texto propriamente dito? Bom, eu tenho que fazer alguns passos. O primeiro deles é eu desmarcar aqui, olha, vincular a seção anterior. Tá? Que esse desmarcando vincular a seção anterior, o que vai acontecer? Eu não vou ter vínculo nenhum com a seção de elementos pré-textuais. Ok? Além disso, eu vou clicar aqui em opções e aí eu vou dizer que eu vou aplicar cabeçalhos e rodapé e vou dizer o seguinte, olha, deste ponto em diante, tá? Tem um erro aqui no Google Documentos, que eu já fiz alguns testes, porque esse recurso ele foi lançado recentemente, né? Que se eu deixar desta seção, né, seção 2, e aplicar, ele não vai surtir efeito. Tá? Para eu numerar páginas após elementos pré-textuais, eu tenho que marcar aqui deste ponto em diante. Beleza, marquei deste ponto em diante e clico em aplicar. Ok. E agora, o que eu faço? Bom, agora eu vou, de fato, aqui no início da seção 2, inserir o meu cabeçalho como eu fiz anteriormente. Né? É o mesmo procedimento. Inserir, cabeçalho número da página, e aí eu escolho o cabeçalho numerando, gente, desde a primeira página, porque ainda tem mais um passo que nós vamos realizar. Eu vou numerar desde a primeira página, tá? E aí aqui já apareceu página 3, como era esperado, né? E aí eu vou verificar como é que está aparecendo lá nas páginas anteriores, né? Então, olha só. Aqui no cabeçalho seção 1 continua aparecendo o 2, aqui na página do sumário. E cabeçalho seção 1, primeira página, continua aparecendo. O que eu devo fazer após isso? Né? Como eu falei, é um recurso novo, ele precisa de ajustes, mas eu descobri que se eu apagar, depois que eu inserir esse cabeçalho, e eu apagar o cabeçalho da seção 2, perdão, e eu apagar o cabeçalho desde a primeira página, começando da primeira página, ele vai sumir. E o cabeçalho dos elementos textuais, ele vai permanecer. Aqui ele continua, eu apago, tá? Mas aqui, olha, como ele não está mais vinculado, ele continua e na sequência ele continua também. Tudo bem? Então, dessa forma, nós conseguimos organizar o nosso trabalho acadêmico de forma que ele não tenha páginas nos elementos pré-textuais. Espero que vocês aproveitem e bons estudos. Obrigado.